Depois eu quero perguntar para o Rogério no final, depois da palestra, qual que é a diferença do estado puro e do estado vibrante. Eu vou falar do estado flow, que é uma teoria que está dentro da psicologia positiva. Alguém já ouviu falar de psicologia positiva aqui? Tem alguma ideia do que eu fizer uma mensagem do pessoal? Tá. Bom, eu queria só me apresentar primeiro, né? Acho que boa parte aqui não me conhece. Eu sou psicólogo de formação, né? Eu formei em psicologia, mas antes da psicologia, curiosamente, eu conheci sei lá o quê, eu também comecei com uma PNL 20 anos atrás, né? Programação neurolinguística, e aí fiz a hipnose ericksoniana também, terapia da linha do tempo, e estudo antes da faculdade. Aliás, esses cursos é que me motivaram, né, a fazer a psicologia, a escolher a psicologia como carreira. Para mim, eu quero ser psicólogo. No momento que eu escolhi a psicologia, meu propósito de vida, por que eu escolhi a psicologia? Porque eu queria ajudar as pessoas e eu vi que a psicologia era uma forma que eu tinha de poder ajudar as pessoas. Naquele momento, a minha ideia de ajudar as pessoas era ajudar a reduzir o sofrimento humano, né? Reduzir a infelicidade, a dor psicológico, emocional, que eu estava sentindo naquele momento. Era a ideia que eu tinha. E eu tive um privilégio, uma oportunidade assim, ímpar, porque logo que eu me formei, eu consegui entrar numa clínica, que hoje é o Higienópolis Medical Center, uma clínica médica, mas com uma ênfase na psiquiatria e na psicologia. E aí a clínica me mandava os pacientes. Então, enquanto eu, recém-formado, os colegas de sala estavam atendendo dois, três pacientes, eu atendia 8 por dia, 40 por semana, um negócio assim. Então, em pouco tempo, eu acabei ganhando uma experiência clínica muito grande, né, muito rápido. Foi um privilégio muito grande. E aí, eis que teve um momento que foi uma virada, um ponto de virada na minha vida. Foi mais ou menos 9 anos atrás, quando eu li um livro. Eu sempre li muito. E daí eu li o livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman. Martin Seligman é o fundador deste campo, que eu vou falar daqui a pouco, chamado Psicologia Positiva. O primeiro livro que foi lançado, Felicidade Autêntica. E daí quando eu li esse livro, eu tive o que a Psicologia Positiva chama de momento definidor. O que é um momento definidor? É um momento onde você define ou redefine sua vida, seu propósito de vida, sua missão, seus valores. Quando acontece alguma coisa naquele momento de sua vida que estava indo de um lado, ela muda de rumo. Não sei se alguns de vocês já vivenciaram isso. Aí nesse momento que algo aconteceu, vocês tomaram essa decisão de mudar, a gente chama de momento definidor. E naquele momento eu redefini a minha missão, o meu propósito que eu tinha estabelecido como o meu propósito de vida, que era de ajudar as pessoas a reduzir a infelicidade, o sofrimento, e passou a ser ajudar as pessoas a serem mais felizes. E daí vocês perguntam, mas não é a mesma coisa? Diminuir a infelicidade e aumentar a felicidade? Então foi isso que eu aprendi nesse livro, que diminuir a infelicidade não é a mesma coisa que aumentar a felicidade. Duas coisas distintas, e o cérebro, áreas de dor e prazer são duas áreas diferentes, que podem ser ativadas ao mesmo tempo. Então, alguém já teve a experiência de sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo? Alguém saberia dar um exemplo? De uma situação? Fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Quando time de futebol, né? Você torce para um e a pessoa torce para o outro. Acidente de carro do inimigo. Eu não sei se eu deveria falar. Alex te comprometeu. Falei com a minha mulher um dia. Eu falei assim: se você é capaz de deixar alegre e triste ao mesmo tempo, o seu pinto é bem maior que o seu irmão.
Quem já mudou de cidade, de estado, de país, né, foi morar em outro lugar, sabe o que é isso. Às vezes você foi para um lugar que você queria muito, você ficou super feliz, mas você está deixando de lado muito. Começa a mudar de emprego, às vezes, né? Então, a alegria e tristeza, ao mesmo tempo, isso é possível. Então, diminuir a infelicidade não é a mesma coisa que promover a felicidade. E a psicologia positiva, ela começa a focar na felicidade, enquanto a psicologia tradicional, ela estava se focando no quê? Nas doenças, né, na infelicidade. Então, nesse momento, eu falei assim, eu quero aprender essa tal da psicologia positiva. Era nova, era um campo novo, não tinha nenhuma formação aqui no Brasil. Falei, então eu vou fazer um mestrado em psicologia positiva. Eu consegui passar no exame de teste seletivo lá na USP, Universidade de São Paulo, departamento de psicologia social, e aí, desde então, eu venho estudando há 9 anos, eu venho dedicando a minha vida só a estudar psicologia positiva, tudo quanto é congresso de psicologia positiva que tem, mundial, internacional, europeu, para aprender um pouquinho. E aí começaram então a surgir as oportunidades então, de eu ensinar, né, depois de um certo tempo. Então assim, no começo eu comecei a aprender, tudo que eu aprendia na psicologia positiva eu aplicava primeiro em mim mesmo, para ver se estava dando certo. Né? E aí eu comecei a ficar muito mais feliz na minha vida, muito mais realizado. Comecei a então aplicar no consultório. Eu atendo até hoje, né? No mesmo lugar, no médico centro. Comecei a aplicar no consultório. E aí comecei a ter uns resultados positivos, diferentes. E aí chegou um determinado momento que eu comecei a ensinar. Então, eu dei aula na CIA, até hoje eu quase todo ano me chamo para dar uma aula, como professor convidado, na qualidade de vida no trabalho, né? E aí depois eu acabei, assim que eu terminei o mestrado, eu entrei na Natura. A Natura me passei por um processo seletivo lá e fui selecionado. Tinha uma vaga para ser pesquisador em bem-estar humano, numa área chamada Ciências do Bem-Estar. Na Natura chama Ciências do Bem-Estar. É uma área de cientistas. Eu só trabalho com biólogo, químico, físico, farmacêutico. Eu sou um psicólogo, mas a minha área era de bem-estar. Eles queriam um psicólogo com mestrado em psicologia social, entendesse de psicologia positiva, então ela estava perfeita. Assim, você não fez entrevista? Eu fiz 5 entrevistas. Fiz 5 entrevistas para entrar na seleção nacional, fiz uma vaga e eu acabei entrando. E eu estou na Natura até hoje. E a outra atividade então, que apareceu, né? Eu, em determinado momento, falei, bom, eu não tinha site na internet, as pessoas não me achavam e tal. Aí eu falei, vou fazer um blog. Fiz um blog, é super caseiro o blog. Não tem nenhum. Quem é o seu design? Não tem design nenhum. Aí, www.psicologiapositiva.com, mas tem um conteúdo bem legal, tem vídeos, tem coisas que eu faço lá. E no final do ano passado, o Globo Repórter me chamou para ser entrevistado porque eles iam fazer uma matéria sobre felicidade. Na verdade, no final do ano passado foi quando foi gravado, porque 10 meses atrás, quando a Globo me contatou, você vê que eu tenho memória para esse montar no Globo Repórter e tal. E aí, 10 meses atrás, mas aí depois foi pro ar em novembro do ano passado. Era sobre felicidade. E aí eu falei de psicologia positiva, falei de felicidade e falei, vou falar de flow, porque foi o meu tema do meu mestrado. Quando eu fiz mestrado, eu fiz sobre psicologia positiva, mas o meu orientador falou, olha, não dá para você estudar a felicidade como um todo, né? Porque você tem que no mestrado, você tem que escolher um tema e se aprofundar. E daí eu falei, poxa, o que eu vou escolher? E daí, olhando para todos os estados positivos da nossa mente, eu selecionei e identifiquei o flow como o melhor estado, o estado mais positivo. Um estado de alta performance, de alta concentração. E aí eu falei, eu quero estudar isso. Eu fiz meu mestrado sobre isso. E aí então o cara começou a me entrevistar, comecei a falar de flow. E aí o cara nunca tinha ouvido falar de flow. E foi muito legal porque depois foi para
foi no ar, né, falando sobre o projeto aqui, sobre o Flow, foi bem bacana. Isso foi no final do ano passado. Daí, a Franklin Covey, né, você conhece a Franklin Covey? Né, tem aquele livro 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele vendeu 25 milhões de cópias. Eles têm um instituto em 144 países, tem no Brasil, lá no Brooklyn, e me chamaram para dar aula de um MBA que eles estavam criando, que era MBA em desenvolvimento do potencial humano. E aí tem uma matéria só sobre psicologia positiva. Aí eu comecei a adicionar lá. Com uma atividade regular que eu faço ali, eu falei, bom, eu preciso emitir nota fiscal, eu preciso abrir uma empresa, tem que ter CNPJ. Então, nesse momento, eu tornei CEO. Da minha empresa só tinha funcionário. Né? Empresa individual, então eu tornei CEO da minha empresa. E daí eu falei, não, mas está meio difícil sozinho, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Então eu contratei uma diretora de assuntos aleatórios que é a minha esposa. Infelizmente hoje ela não pôde vir, mas Deus fez isso para descer. Então a nossa empresa tem 2 pessoas. E esse ano eu tive a felicidade. No MBA, na Franklin Covey, eu conheci pessoas maravilhosas. Os alunos era só gente PhD, gente da mais alta, né? E um dos caras que era meu aluno, eu na minha ignorância, ele veio falar comigo assim, de alto, falou, você conhece o meu trabalho? Eu queria conversar com você a respeito. Eu falei, não, na minha ignorância. Quem era o cara? O Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria aqui no Brasil. Né? E aí, foi muito legal, a gente conversou e tal. E quando teve esse TEDx, que foi sobre o poder do sorriso, então o Wellington Nogueira me ficou para a organizadora do evento. Helena e tal, eu também conheci o Márcio lá. E aí a Helena me chamou e tal, e aí eu fui falar de psicologia positiva lá. E o último lugar, que esse ano, mais recentemente, então o Instituto Brasileiro de Coaching me chamou para dar aula de psicologia positiva lá, e como é que pode ser aplicado ao coaching e tal. Então a gente tem um curso de psicologia positiva em 8 dias, outros de imersão. São 8 dias seguidos, assim, eu estou fazendo já. E tem um dia só inteiro só sobre o coaching. Teoria de manhã e só prática à tarde. Eu vou passar alguma coisinha assim. Né? Ficarei fazendo a certificação de coaching lá também. E aí, eu tenho uma editora, que é a EBC, e eu acabei publicando a minha tese, e falou, não é igual a tese, é um formato de livro, mais popular e tal, uma linguagem mais comum. Aí eu estou adaptando, que é esse livro aí, e que acabou de chegar em primeira mão, acabei o Márcio viu antes de eu peguei primeiro. Porque eu fiquei pressionando a gráfica, a editora, para eles conseguirem entregar aqui no evento, para você ter muito tempo. Então, tá aí. Isso tudo tem a ver com a história da psicologia positiva. Né? Porque a psicologia positiva ela começou em 1998, portanto, faz o quê? 16 anos que existe a psicologia positiva. Ela foi fundada por esses 2 psicólogos, o Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, e este cara aqui que tem esse nome, quem é que consegue pronunciar? Deve ser polonês. E o sobrenome? Esse tem um nome. Esse cara é o criador da teoria do flow, né? O cara do flow. Ele chama Mihai Csikszentmihalyi. É um nome húngaro, porque ele é húngaro, de família húngara, e ele veio para o Brasil. Ele veio para os Estados Unidos justamente para fazer a faculdade. Ele fez na Universidade de Chicago, depois ele fez um doutorado lá na Universidade de Chicago. E esses 2 fundaram a psicologia positiva. Quem teve a ideia foi o Martin Seligman. O Martin Seligman, em 98, neste ano, ele foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia. Naquele ano, ele fundou a psicologia positiva. Da onde que ele teve essa ideia? Ele visitou as missões da psicologia, ele viu que a psicologia, originalmente, na sua fundação, tinha 3 missões, que era curar as doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais feliz, identificar e cultivar talentos humanos. Curar doenças, felicidade e excelência. São essas 3 missões.
Só que depois da Segunda Guerra Mundial, a psicologia foi toda o foco na missão número 1, que era curar as doenças mentais. Tem todo o contexto, a quantidade de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, depressão. E aí o foco ficou só na doença e deixou de lado o estudo da felicidade e o estudo da excelência. Então, o Seligman veio com a psicologia positiva para resgatar o estudo da felicidade e da excelência humana. E só para exemplificar esse cenário, aqui no meu mestrado fiz esse levantamento de artigos científicos, de 1970 até 98, quando a psicologia positiva foi criada. Com a palavra happiness, felicidade, encontrei 2.745 artigos. Com a palavra depressão, 69.000. Então, quer dizer, de 2.700 para quase 70.000 artigos, era uma diferença muito grande. Né? Então, é esse o cenário da psicologia naquela época. Então, o que é a psicologia positiva? Qual é a definição? Estou trazendo para vocês a definição oficial, está lá no site, no Paulo de Psicologia Center, na Universidade de Pensilvânia. É assim que eles definem. É o estudo das forças e virtudes científicas. As forças e virtudes que permitem aos indivíduos, organizações e comunidades atingirem seu desenvolvimento pleno. Então, essa definição está baseada na premissa de que as pessoas querem levar uma vida feliz, plena e significativa. E, resumindo muito a história toda, né, mas eles chegam em 3 caminhos para a chamada felicidade autêntica. O primeiro caminho seria a vida prazerosa. O segundo caminho, a vida engajada. O terceiro caminho, a vida significativa. Não são 3 caminhos alternativos. O ideal é que eu consiga seguir os 3. Né? Qual seria o primeiro? A vida prazerosa seria viver o máximo de emoções e sentimentos positivos no nosso dia a dia e o mínimo de emoções e sentimentos negativos. Emoções negativas todo mundo conhece. Raiva, tristeza, medo, que dá aquelas reações de luta e fuga, né, e congelamento. Emoções positivas, as pessoas têm dificuldade de pensar em emoções positivas. Né? A gente pensa na alegria, legal. Assim, qual seria uma imagem, né, de uma pessoa extremamente feliz? Uma imagem assim, visual mesmo. Se fosse uma fotografia, se eu fosse colocar uma fotografia aqui, para mostrar uma pessoa muito feliz, como é que seria essa fotografia? Feliz, Acho que é a maior demonstração de felicidade. Como mais poderia ser? Os braços abertos, assim, Poderia ser essa aqui, por exemplo. Essa imagem. Ela está feliz? Dá para falar aqui que ela está muito triste? Ou que ela está com muita raiva? É uma pessoa que está muito feliz. Essa é uma imagem típica, né, de uma pessoa muito feliz. No Ocidente. Porque no Oriente, a imagem de felicidade seria outra. Eu morei 3 anos no Japão. No Oriente, eles provavelmente falariam uma imagem como essa. Né? Isso aqui passa o quê? O que a pessoa vai sentir? Tranquilidade, paz, então, calma, serenidade, tranquilidade. Porque para o oriental, tudo que te tira do equilíbrio não é bom. Então, estado de euforia, né? É sair do equilíbrio, sair do eixo. Então, o oriental ele gosta de calma, tranquilidade. Tem uma vantagem, né? Porque a imagem da euforia, que é bem a felicidade ocidental, eu não consigo sentir isso todos os dias. Quantas vezes na sua vida você ficou tão feliz a ponto de sair pulando? Né? Então, sei lá, dá para contar na mão, né? Quando eu casei, quando eu passei no vestibular, quando eu me formei, algumas vezes.
Agora, um estado de paz, tranquilidade, serenidade, é possível que eu sinta todos os dias. Né? É possível. Em São Paulo é meio difícil, mas é possível, né? Não é impossível. Só que a psicologia positiva, ela não vai falar, vamos para a alegria eufórica, super excitada, e também não vai falar, vamos para a calma e tranquilidade. Ela vai dizer o seguinte: emoções positivas são melhores do que negativas, não importa quais emoções. Vamos cultivar as emoções positivas. E aí, é possível até fazer um cálculo, né, que é chamado balanço afetivo, ou balanço hedônico. Como é que seria esse balanço? Como se fosse colocar numa balança mesmo. Então, de um lado eu ponho emoções positivas. Por exemplo, alegria, serenidade, gratidão, esperança, inspiração, amor. Do outro lado eu ponho emoções negativas. Por exemplo, tristeza, medo, raiva. Nesse meu desenho, as emoções positivas estão mais pesadas, né? Então o meu balanço positivo está melhor. Esse seria o caminho da vida prazerosa. Você tentar vivenciar mais emoções positivas do que negativas. Só que os psicólogos da psicologia positiva são cientistas. Então eles falaram, bom, mas a gente quer saber, quer calcular mais ou menos qual seria a proporção, né? Será que só tendo mais é suficiente, ou tendo 2 emoções positivas para uma negativa, ou 3, quanto será que eu preciso? Então, eles fizeram algumas pesquisas, algumas centenas de pessoas, e calcularam esta proporção, que é chamada razão da positividade. 3 emoções positivas para cada emoção negativa. Né? Esse é o ponto de virada. A partir daí, a sua vida começa, você tem uma vida feliz e significativa. De pelo menos 3 emoções positivas para cada uma negativa. Como é que seria isso na prática, no meu dia a dia? Vamos supor no seu trabalho. Você fica 8 horas por dia no seu trabalho. É importante que 3/4 do seu dia, ou seja, 75% do seu tempo do expediente, seja agradável, seja satisfatório, seja prazeroso, seja feliz, seja motivado. 25%, ok. Aquelas tarefas que são chatas, para mim é preencher relatório, fazer planilha, que eu não gosto de fazer, enfim, mas tem que fazer porque são ossos do ofício. Então 25%, ok. Agora, uma proporção diferente disso já começa a ficar ruim. Tá? Faz sentido para vocês isso? Legal, esse seria o caminho da vida prazerosa. O segundo caminho é o da vida engajada. E se no primeiro caminho que se busca emoções positivas, o segundo caminho que se busca é um estado mental positivo. E o estado mental mais positivo, também chamado de estado ótimo, é o estado de fluxo. Ou flow em inglês, agora que eu estou falando flow, né? Até na música da novela, já fala, dessa nova novela, fala do flow. Está falando flow. Então eu já estou falando flow, antes de falar flow, porque eu não entendi, agora eu já falo flow, porque as pessoas já estão conhecendo esse termo. Mas pode ser estado de fluxo, experiência de fluxo, ou flow. Eu vou explicar agora o que é isso. Né? Como é que começou essa história? Né? O Martin Seligman, então, em 98, foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia, e aí ele falou, ele sentiu que ele tinha uma missão, né, que era criar essa tal dessa psicologia positiva. Mas ele sabia que ele não podia fazer isso sozinho, precisava de ajuda de especialistas. Então ele falou, não estava bem certo o que aquilo significava, né, psicologia positiva, mas sabia quem perguntar. E aí ele vai falar então com o Csikszentmihalyi, que era um cara que desde 1965 o cara estava estudando esse estado chamado flow. Então ele chama de Csikszentmihalyi. E aí ele mesmo diz, ele é o cérebro por trás da psicologia positiva e eu sou o oposto. Porque o Mihalyi não é muito bom orador, né? Ele é super inteligente, acadêmico, pesquisador, mas como orador ele não é muito bom. Então como é que começou essa história? Começou em 65, com o Csikszentmihalyi fazendo o doutorado dele, e ele foi estudar criatividade em artistas plásticos.
Então ele começou a observar pintores, né, durante a pintura e observar como é que eles se comportavam. Isso aqui tem uma imagem ali, sabe? Conhece esse artista? Esse é um Pollock, né? Que ele está no chão jogando tinta no chão. O Pollock, quando pintava, ele ia jogando a tinta, ele entrava nesse chamado estado de flow. Né? E foi isso que ele investigou o Pollock, mas ele viu que qualquer artista, mesmo um amador, quando ele tinha alguns momentos que parece que ele começava a pintar, ele esquecia da vida, né? Esquecia de tudo a não ser a pintura. Ele não sentia fome, ele ficava horas sem comer, não sentia fome, não sentia sono, não sentia cansado, não sentia frio, não percebia o tempo passar, quando ia ver já tinha passado horas e o cara estava pintando, já estava escurecendo, o cara não tinha almoçado, não tinha jantado, já estava de noite. E ele ficou muito impressionado com o estado de concentração que esses caras entravam, né, e de absorção, de envolvimento na experiência. Então ele começou a estudar isso. Ele falou, poxa, esse estado é um estado meio diferente, não é um estado comum da pessoa. E quando a pessoa entrava nesse estado, é onde ela fazia grande obra de arte, onde ela era criativa, né, onde ela tinha um bom desempenho naquilo que ela estava fazendo. Ele queria saber se em outras atividades humanas isso também acontecia ou se era só na pintura. Então ele começou a estudar corredores, atletas, músicos, dançarinos, jogadores de basquete, alpinistas, jogadores de xadrez e monges meditando. E o que ele verificou é que esse estado acontecia em qualquer uma das atividades humanas, qualquer uma. E as pessoas descreviam essa experiência da mesma maneira, de forma muito semelhante. Ele verificou que existiam algumas coisas em comum, que são as características do estado de flow, que eu falo daqui a pouco. E ele chamou esse estado, essa experiência, de experiência de fluxo. Por quê? Porque a palavra fluir ou fluxo, era uma palavra que foi muito citada pelas pessoas quando elas estavam descrevendo como é que era o pianista, por exemplo, ele está tocando piano, ele sentia que, né, os dedos dele fluíam sobre os teclados, ou a dançarina, que o corpo fluía. Então usava muito esse verbo. E aí ele percebeu que para entrar em fluxo, duas condições eram necessárias. Ou seja, sem isso você não entra em fluxo. A primeira coisa é que a atividade que você está fazendo, ela tem que ter metas claras. Você tem que saber exatamente qual é o objetivo. E não só o objetivo final, mas o objetivo de cada movimento que você faz. Por exemplo, o jogador de tênis, o objetivo é vencer o jogo, ok. Mas cada atacada que ele dá, ele sabe exatamente o que ele quer com aquilo. Ele quer mostrar a bola naquele canto, quer colocar a bola naquele canto. Ele sabe exatamente o que ele quer. E assim que ele dá a atacada, menos de um segundo depois, ele já sabe se deu certo ou não. Esse é o feedback imediato. Então você tem que saber o que você quer e se deu certo ou não. O alpinista também. O alpinista ele vai lá, vou procurar uma bola aqui perto do meu. Ele sabe exatamente o que ele quer. Na hora que ele faz, ele sabe se deu certo ou não. Se ele cair, morrer porque deu errado. É mais ou menos assim. Mas ele tem o feedback, né? Tem o feedback imediato. Isso é fundamental. Numa empresa, a gente pode pensar um flow do trabalho também. Né? Então, assim, no trabalho, eu preciso o quê? Ter metas claras. Eu preciso saber exatamente o que a empresa espera que eu faça. Né? O que eu quero com o que eu estou fazendo. E é importante que eu tenha um feedback imediato ou que ele seja rápido. Esse negócio da empresa que dá feedback uma vez por ano, né, não tem validade nenhuma. A segunda condição, essa é super legal e é super importante. Tem que ter um equilíbrio entre a dificuldade da tarefa e a sua habilidade para realizar aquela tarefa. Então, ele colocou isso num gráfico que é muito legal. Né? Então, assim, imagina que você tenha aqui um gráfico de habilidades, um monte de dados perdido aqui, eu olho aqui, mas, por exemplo, aqui, né? Habilidades aqui, elas estão baixas, médias ou altas, na linha vertical. É baixo, médio ou alto. Então, vamos dizer aqui, no ponto número 1. Aqui é quando a habilidade é baixa, mas o desafio também é baixo. Por exemplo, vamos supor que você vai aprender a jogar tênis, na vida, e começa a fazer aula. Então o professor fala assim, você pega a bola e vai fazer isso.
Não vai passar por outro lado aí. Só isso. O desafio é muito baixo, mas a sua habilidade, por enquanto, também é muito baixa. Então, essa coisa tão simples você vai fazer isso na rede. A outra coisa foi muito forte. Mas aí chega um determinado momento que você começa a ajustar, né? E aí começa a dar certo. E aí começa a ficar fácil demais. Então, o que acontece? Quando a habilidade é maior do que o desafio, aqui é o 2, né? O 2, o que acontece? Aqui a habilidade já aumentou, mas o desafio continua baixo. A pessoa entra no estado de tédio. Toda essa parte, essa zona do fluxo para baixo, é tédio. É quando a habilidade é maior que o desafio. A pessoa fica entediada. É a criança na escola que consegue aprender rápido demais, mais rápido que os colegas, ela fica entediada. Ou quem está no trabalho e não merece nenhum desafio, fica entediado. A pessoa que está aprendendo tênis chega para o professor e fala: professor, está muito fácil isso, né? Ah, tá, vou te passar um exercício mais difícil. E daí ele te pega um exercício, ele te faz um exercício mega complicado. E aí você começa a fazer e erra, não consegue. Você tenta 100, 200 vezes, não consegue acertar nenhuma. Isso começa a te deixar o quê? Ansioso. Então o estado de ansiedade, é o terceiro estado. O terceiro estado de ansiedade é quando o desafio, a dificuldade é maior do que a sua habilidade. Eu não estou dando conta de fazer isso, eu não consigo fazer isso. Você fica ansioso, entra no estado de ansiedade. Digamos que você está nesse estado de ansiedade do aprendiz de tênis. Para eu entrar no estado de fluxo, que seria o equilíbrio entre habilidades e desafios, o que ele precisaria fazer? Tem duas opções. Quais seriam essas opções? Diminuir o desafio ou aumentar a habilidade. Então, ou ele chega para o professor e fala: professor, está muito difícil aí, não estou conseguindo. Aí o professor abaixa o desafio, ou então ele fala: vamos ficar treinando aqui a tarde inteira até eu conseguir fazer. Ele aumenta a habilidade dele. Então, são as duas possibilidades de você entrar em flow: o desafio ou a habilidade, que é entrou novamente. Então, isso é super importante para a aprendizagem, para o desempenho ótimo. Sempre que você está aqui no meio da zona do fluxo, você tem onde você tem o seu melhor desempenho. Quando você está no estado de tédio ou no estado de ansiedade, seu desempenho cai. Seu estado de concentração, controle, né, e vigor também cai. Então, o estado de fluxo é o estado da experiência ótima. Nem vou explicar isso porque o primeiro modelo que eu passei para vocês chamava modelo de 3 canais. A psicologia evoluiu muito depois disso. Hoje a gente usa um modelo de 8 canais, que além desses 3, fluxo, sociedade e tédio, tem mais outras coisas. Mas isso aí está no meu livro, quem quiser depois entender melhor. Mas hoje a gente trabalha com o modelo de 8 canais. Outra característica super importante do estado de flow é a capacidade, a habilidade que o cara tem naquele momento de entrar no estado de altíssima concentração. Ele fica focado naquilo. Qualquer outra coisa que poderia distrair, ele não presta atenção naquilo, ele fica focado. É estado de altíssima concentração. Então, esses psicólogos que se conheceram na Universidade de Harvard, você foi no vídeo? Se conheceram na Universidade, eles ganharam um prêmio. Existe o prêmio Nobel, né? Eles ganharam um prêmio Ig Nobel, que é por fazer experimentos divertidos e engraçados, porém inteligentes e que faziam as pessoas pensarem. Então, talvez alguns de vocês já tenham até visto isso aí, né? Esse vídeo o que é esse vídeo? Você vai contar, vai ter 2 times, um vestido de branco e um vestido de preto. Eles vão passar uma bola e vocês vão contar. O time branco, quantas vezes eles passam a bola? Depois eu vou perguntar, né, quantas vezes passa a bola. Presta atenção porque começa já. Time branco. Vestido branco. Pass the ball. Tá na tela errada, mano. Ele é errado aqui. Não. Esse lado passou? Talvez quem tem Times, the players wearing white pass the ball.
tinha... Quem contou corretamente? Levanta a mão. Vou contar as 16. Aqui, 1, 2, 3. Tá. Quem viu o gorila? Quem não tem ideia do que eu estou falando? Tá. As pessoas que viram o gorila, levanta a mão, por favor. Agora, permaneça levantado quem viu o gorila e acertou as 16 passes. Agora, para vocês que viram o gorila, quem é que viu a cortina mudando de cor? Quem viu uma menina saindo na tela? Então agora vocês vão ver essas 3 coisas. Uma menina sai, um gorila entra e a cortina muda de cor. Então, ó. The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. Metade das pessoas não vê o gorila. Quem viu fica tranquilo. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Vamos lá, vai voltar, fita. Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and here goes a player, and the curtain is changing from red to gold. A cortina mudou para laranja. E não viu nada disso. Looking for a gorilla. This one is Tá prestando atenção and that's looking as the Então, isso aí é no pneu. Olha só, quando eu falo, é muito engraçado, porque geralmente quem não vê o gorila acerta a quantidade de passes. Quem vê o gorila geralmente erra. Né? O que mostra isso? Isso aí mostra que a nossa atenção ela é seletiva. Esse negócio que a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você consegue fazer, mas a qualidade do desempenho cai. Cai necessariamente. Você está dividindo o recurso do cérebro para fazer 2 coisas. Não tem como ele fazer com tanta atenção quanto ele faria se ele tivesse focado numa coisa só. Né? Então, por isso que quando você está dirigindo, por exemplo, e de repente tem uma parte perigosa, começa a cair na chuva, você está ouvindo o rádio, você desliga o rádio. Né? Porque só ouvir o rádio, que a princípio não interfere nada você dirigir com o rádio ligado. Interfere por quê? Porque uma parte do seu cérebro está sendo recrutado para prestar atenção na música. Aqui é um exemplo, né? Aconteceu aí uns atrás, não sei se alguém lembra do noticiário. O cara entrou na escadaria na Avenida Paulista, só que detalhe, né? O lugar que o cara trabalhava, todo dia ele ia. Então como que o cara não sabia que tinha na escadaria? Mas aí a explicação é essa, né? Que disseram as testemunhas. A âncora estava no celular. E é por isso que você não pode dirigir e falar no celular ao mesmo tempo. Né? O seu cérebro não faz com a mesma qualidade quando ele está focado em uma coisa só. Então, uma característica do flow é que o foco está inteiramente no presente, naquilo que você está fazendo. Você não pensa no que você fez ontem, nem no que você vai fazer amanhã. Né? Aqui está um belo exemplo. O cara está no escritório e depois do trabalho ele marcou um jogo de golfe com os amigos. Ele está no escritório, mas ele está só pensando no jogo de golfe. Aí acabou o expediente e ele vai para o jogo. Aí ele está pensando no encontro, porque depois do jogo ele tinha marcado um encontro com a mulher, né? Ele falou, será que vai rolar, não vai rolar, tal, ele está ajudando de novo, pensando na mulher. Será que ele vai conseguir levar ela para a cama ou não? Aí finalmente ele consegue, quando ele está lá, ele está lá com a mulher na cama pensando no trabalho. Né? Então isso é mais comum do que você imagina. A gente está fazendo uma coisa pensando em outra. Quando você está na outra, você está pensando em outra. E você nunca está presente. Sua atenção nunca está focada naquilo que você está fazendo. Estado de flow é você estar sempre presente, focado naquilo que você está fazendo. Então, o flow tem muitos fatores, eu não vou falar aqui, eu contei alguns para vocês. Tem muitos fatores, quem tiver interesse está no livro Escrevo Mais, na minha tese, né? Mas foi só para vocês terem uma ideia assim, um pouco do que é o flow. Mas eu resumiria esses 10
O flow é um estado de alta motivação. Por quê? Porque você entra em flow fazendo aquilo que você gosta, e não fazendo aquilo que você não gosta. A sua concentração é profunda, é um alto estado de concentração, é um estado emocionalmente positivo, é prazeroso, você adora fazer aquilo, e é onde você tem o melhor desempenho, a melhor performance, é um estado de alta performance. Por isso que é importante que você sinta o flow do trabalho. A gente pode fazer um vídeo? Esse aqui é do Globo Repórter, lá que eu participei. Eu selecionei só a parte que fala do flow e da psicologia positiva, que você vai notar. Ah, se a vida fosse feita só de momentos felizes. Há 15 anos, uma área da ciência, a psicologia positiva, estuda os efeitos dos bons sentimentos na saúde. Dessa árvore brotou a teoria do flow, fluxo em inglês. Um estado mental onde você se desfruta da vida, atinge a felicidade mesmo sem se dar conta dela. Um estado emocional muito positivo, né? Gera bem-estar, reduz estresse, reduz irritação, reduz ansiedade, melhora o humor, ela fica mais alegre, mais animada. O estado de fluxo pode ser alcançado numa atividade esportiva, religiosa ou artística como a dança, alvo do pesquisador da USP de São Paulo. A dança te faz sair um pouco da sua realidade, do seu dia a dia, daquele estresse, ela te relaxa. É aquele momento que você está ali, simplesmente para dançar com aquele parceiro, com aquela pessoa. As emoções e os sentimentos positivos, eles estão correlacionados com melhor saúde física, né? Com menor incidência de doenças cardiovasculares, hipertensão, derrames, diabetes. As emoções positivas nos deixam embriagados pela química natural da felicidade. É mais satisfeito com a vida quem produz maior quantidade de hormônios do bem-estar, como serotonina e a dopamina. O doce sabor de uma vida transformada. Gosto de dançar. Não fixo o pé no lugar. E aí você pode mexer todo o resto do corpo. Suas escolhas. Ao ruído no fundo. Rafael Longo já entrou na dança do mercado financeiro. O economista foi executivo de um grande banco nos Estados Unidos. Ganhava o equivalente a R$80 mil por mês. Comprou uma casa em Miami e viajou o mundo. Comprava bastante coisa, vivia de uma forma muito confortável, tinha grana para gastar. Estava rico, tinha bastante dinheiro, assim. Dinheiro não era problema. A vida de consumo, glamour, tornou-se apenas a ilusão da felicidade. Após 8 anos no exterior, Rafael decidiu mudar de país e de vida. Não larguei o trabalho para tentar fazer aquilo que eu estava a fim de fazer. A primeira coisa que meus amigos falaram é: você está louco, eu estava só cumprindo ordens, eu estava fazendo uma coisa que qualquer outra pessoa poderia fazer, eu não conseguia me identificar com aquele tipo de trabalho, não estava feliz. Ele voltou para o Brasil e reduziu os rendimentos em 95%. Passou a dar aulas de economia, mais tarde complementou a renda com a tradução de livros. A ideia é controlar o teu tempo. Diferente de quando você é empregado de uma empresa, que você tem que chegar no horário que a empresa determina e sair na hora que ela quer, eu queria dar uma reviravolta nessa questão. Com mais tempo livre, Rafael se dedicou a outras atividades, como a literatura e a música. Quando era pequeno, a gente gostava de desenhar, a gente gostava de dançar, a gente gostava de cantar. Provavelmente vai ficando velho, parece que a gente vai ficando sério, vai ficando mais profissional, e aí vai fazendo as coisas de um jeito que acaba ficando automático, e abandona aquela alegria. Eu acho que as pessoas têm que se permitir mais. Hoje parece que a felicidade ficou muito difícil. Uma nova realidade, com casa simples e carro popular.
Você vende o veículo mais usado é outro. Eu quero gastar menos para ter que ganhar menos e ter que trabalhar menos, deixar tempo para poder fazer minhas outras coisas que eu gosto de fazer na vida. O luxo de poder, tipo, trocar de carro uma vez por ano, viajar para o exterior, ou para o Havaí, ou fazer uma viagem boa, de família, uma vez por ano. O dinheiro é só um resultado da conquista, mas em primeiro lugar para mim é a conquista, porque eu faço o que eu gosto. O que as pesquisas têm mostrado é que para você ter um bom estado de bem-estar e qualidade de vida, é importante que você tenha uma relação de 3 emoções e sentimentos positivos para cada um negativo. Então, no seu dia a dia, por exemplo, na sua atividade no trabalho, o ideal seria que 75% do seu tempo você conseguisse fazer atividades que você gosta de fazer e 25% são aquelas atividades que não são tão interessantes, às vezes preencher um relatório, fazer uma pergunta, mas você tem que fazer. O cara ganhava 30 mil por mês e reduziu a renda dele em 95%. Tem gente pedindo demissão, só Porque o cara não entrava em flow no trabalho, não tinha uma relação de pelo menos 3 emoções positivas, não, 75% sempre prazeroso do trabalho. Então, é tudo isso que eu estou falando aplicado ao trabalho. Tá, isso aqui eu não vou falar, que é mais para quem faz terapia, ou coach, trabalho visual, que você pode praticar o flow. Entrar no estado de concentração e presença em qualquer interação humana. Né? Então, pode ser no trabalho, mas também pode ser conversando com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Né? Você está sempre presente ali, ouvindo o que ela está falando. Né? Você não escuta o flow, né? Uma conversação louca, né? E eu não vou cuidar na frente. Mas o que eu chamo de flow apreciativo é sempre puxando para o lado positivo. A pessoa que está ouvindo, além de estar presente, ouvindo, atenta, né, ela também sempre fazer as chamadas apreciações positivas, através de elogios, né, gratidão. Né? Você pode falar de coisas boas com uma pessoa, você pode elogiar, você pode agradecer, você pode fazer bons desejos, olha, espero que você melhore de saúde, espero que as coisas deem certo no seu trabalho, que você consiga bater sua meta. E você pode também falar palavras de amor, né? No caso, se for de família, amigos, esposa, filhos. Falar eu te amo, né? E para amigos você pode também declarar sua amizade gratuita, como eu gosto de você, você é uma pessoa que eu te amo muito, meu grande amigo, meu grande amigo. A gente pode falar esse tipo de coisas de qualquer interação humana. E a última coisa, para fechar, é a vida significativa. Naquele exemplo do Polo pintando, ele entrava em flow quando ele estava pintando. Porém, fora do momento que ele estava pintando, a vida dele era caótica. Né? Então ele morreu embriagado, ele era alcoólatra, ele depressivo, né? E provavelmente se suicidou, mas não acidente de carro que as pessoas acreditam que foi um suicídio. Não quis bater uma árvore, assim, nada. Né? Então o que acontece? Aí é um momento que eu comecei a ampliar minha visão de flow, saindo de uma atividade humana e pensando no fluxo como o fluxo da vida, né? Que eu devo estar em flow na minha vida todos os dias, em todos os momentos. Então essa é uma coisa que eu estou ampliando além da teoria eu estou expandindo um pouco a teoria para outros contextos, né? E a ideia baseada na visão da psicologia positiva do terceiro caminho, que é a vida significativa. Então a vida do Paulo não tinha flow, ele estava ficando, não tinha significado, não tinha propósito. Né? E a vida significativa na psicologia positiva tem a ver com você servir a uma causa maior do que a si mesmo. Né? Servir a uma causa maior do que a si mesmo. Você pode vir na missão, deixar no mercado. Né? Então a gente tem em contrapartida grandes líderes, né? Como a Cinderela, a Grande, pessoas que viveram com alto significado e alto propósito. Essa é uma foto minha que tive que ser de Bihar, quando eu finalmente conheci ano passado, no Congresso Mundial de Psicologia Positiva, em Los Angeles.
E a gente conversou, né? Dá pra ver que tá meio vazio, porque eu esperei, quando acabou o congresso, eu fui lá e colei o Tic Seminar e falei, defendi a primeira tese sobre o Brasil, e ele ficou aqui no papo lá. E ele falou, professor, parece que não vai morar, né? Uma sobrancelha bem... Ele tá com cara de voltar. Gente, bom, e para fechar, então, uma frase que é uma citação minha mesmo, né, do livro, está lá no livro, mas está na minha tese também, que resume um pouquinho de tudo isso que a gente viu. Né? Eu escrevi assim, se ao invés de passarmos o dia em estado de preocupação, ansiedade, tédio ou apatia, vamos vivenciar aquele dia mais concentrados nas tarefas que fazemos, mais motivados para estudar e trabalhar, mais envolvidos com nossos cônjuges, filhos e colegas, obtendo maior gratificação em nossas atividades diárias, e sentindo mais prazer e satisfação na vida, certamente melhoraremos nossa qualidade de vida, sentiremos maior bem-estar e chegaremos um pouco mais próximos daquele ideal, historicamente tão almejado pela humanidade, chamado felicidade. Obrigado, pessoal. Pessoal, quero agradecer muito, muito aos dois. É uma salva de palmas deles. Agradecer todos que vieram, sei que a gente passou um pouquinho do horário. E a surpresa do Helder está com o lançamento do livro aí feito, né? Não vai vender. Então, pode. Acho que é R$29,90, né? R$29,90. E tem uma novidade. Tem um conceito chamado economia do presente. Quem já ouviu falar desse conceito? No meu blog está escrito, é só procurar Márcio Chave, economia do presente no Google, você acha. Eu tenho um curso online de Prezi, que é uma ferramenta, um curso que eu já gravei, que já vi, não precisa vir presencial, os mais jovens eu adoro, que precisa assistir online, os mais velhos continuam querendo fazer presencial, não vamos mais fazer curso. A novidade é que quem comprar o livro do Helder, ou quem fazer o curso não de amanhã, né, mas a gente tem uma data mais para frente do Castilho, a prática vai ser o que chama de economia do presente. Ou seja, vocês vão poder fazer o curso de Prezi sem pagar, e vocês pagam enquanto vocês acham que vale o curso. O curso nominalmente ele é R$800, com desconto para estudante é 400. Eu sei que um monte de gente compartilha comigo, família, cachorro, então o curso vale. Mas a intenção é essa. Quem comprar o livro, quem participar de algum evento do Castilho, vai poder fazer o curso, a gente vai pegar a lista de todo mundo e quem quiser um desses dois vai participar nesse modelo de curso. Deixa eu perguntar, da última vez que a gente falou sobre o Prezi, você tinha falado de ver aquela questão do tablet, do acesso do isso a gente vê depois, a gente conversa depois. Eu queria agradecer agora pelo horário, e uma coisa que eu costumo praticar nos meus eventos é comentar que as pessoas compartilhem carona. Não deu tempo de falar no intervalo, mas alguns receberam. Quem recebeu a planilha? Então, eu acho muito importante porque assim, tem pessoas que moram na Zona Leste. Quem foi que preencheu a planilha que mora na Zona Leste? Quem mora na Zona Leste? Tá? Então, faz assim, quem mora na Zona Leste? Então, entendeu? O que eu acho interessante é assim, já que todos estamos aqui integrando, mesmo que seja carona para andar junto com o metrô, eu acho que é importante vocês terem essa integração. Então essa é uma prática minha que eu tenho em eventos. E, bom, então por hoje é só. Quem quiser o livro dela, ali, e pode pedir autógrafo para ficar autor. Ok, obrigado.